Queridos, Palavra de Deus, capítulo 16 de João, versículos 20 em diante. É o capítulo que Jesus está falando do Espírito Santo, e ele termina esse discurso, mais ou menos no meio do discurso, ele diz essa expressão: em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por esse momento, por essa igreja, pela tua graça e misericórdia. Obrigado pelo teu Espírito que está presente neste lugar. Espírito Santo, fale com toda liberdade, com tudo aquilo que o Senhor quer realizar nos nossos corações nessa noite. Faça a tua obra acontecer pelo nome de Jesus. Amém. Jesus estava falando de si mesmo. Ele estava falando do que estava para acontecer dali a pouco. Ele começa esse discurso usando uma expressão meia enigmática. No verso 16 ele fala assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. E a turma fica em que enigma que é esse? Um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco, e ficaram naquele zum. O que ele está querendo dizer que é esse enigma? Então de repente ele vem e responde: olha, em verdade vos digo. E aí o texto que nós lemos: chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele estava falando dele porque ele seria preso, espancado, torturado, humilhado, crucificado, enterrado. Só tristeza, só dor, perda, lágrimas. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Queridos, existe nessas palavras um padrão de ação do Espírito Santo. Se você pegar essas palavras e voltarmos no texto que nós começamos essa série falando do Espírito Santo, Isaías 61, quando a unção do Espírito vem, ele tira o luto e traz a festa, não é isso? Vamos ler esse texto, volta lá, Isaías 61, só para a gente relembrar, faz já algumas semanas que a gente viu ele. Isaías capítulo 61 mesmo? Isaías 61, quando ele fala do Espírito Santo, o profeta: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Verso 3: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça,
plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, Jesus falou assim: olha, a primeira fase é a fase da dor, é o momento da dor. Ali, verso 20: chorareis, lamentareis, ficareis tristes, e o mundo se alegrará. Jesus falou assim: olha, o mundo jaz no maligno, o mundo está enterrado no maligno. Em outro momento ele fala assim: olha, o príncipe deste mundo está vindo aí e eu não tenho nada com ele. Irmão, sabe o que eu quero falar com você? O mundo é mau, o mundo é injusto, no mundo tereis aflições. O caminho que leva para a salvação, ele é estreito, difícil, mas o caminho do mundo é largo, espaçoso, porque é um mundo dominado pelo pecado. O apóstolo Paulo lá em Romanos ele fala assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, a hora que vê eu já fiz. É um mundo que está dentro de nós, é um mundo que está nesse sistema babilônico, na economia, política, tudo que você vê, né? Eu estou até evitando de assistir jornal ultimamente, porque é extremamente depressivo. Um mundo contrário, o mundo tem alegria na tua dor. O mundo fez o Filho de Deus ser crucificado e ficou feliz. O mundo, onde que ele fala aqui? E o mundo se alegrará. Os anjos choravam, mas esse mundo celebrava. Ele morreu. Ele morreu. Se a gente começar a pegar aqui exemplos bíblicos, essa história ela vai se repetir, só vai mudar o nome dos personagens e o acontecimento, mas o padrão é o mesmo. A primeira fase, ou normalmente os jogos da vida, entre aspas, as batalhas da vida, os desafios que nós enfrentamos na vida, nós começamos perdendo. Começa com a dor, uma dor que tem aflição, uma dor que tem tristeza, que hoje, né, tem o nome de depressão, de sei lá quantos aí. Pergunta para o seu irmão: por que você está triste nesses dias? Tem alguma coisa que entristece seu coração? Muitas coisas entristecem nosso coração. A palavra chorar, lamentar, as duas palavras estão ligadas por aquilo que se perde. É o choro do lamento, é o choro daquilo que você de alguma forma perdeu. A Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar ou seja, ele é especialista em nos tirar alguma coisa de alguma forma. Ou ele rouba, ou ele mata, ou ele destrói. Mas todas as três significa: eu perdi, eu fiquei sem o que eu tinha. Então, se eu perdi alguém, é o luto da morte. A gente viveu com isso essa semana, né? Está na flor da pele. Como que dói perder alguém? Como é dolorido perder alguém que você ama. Eu acho que é maior, não existe nada comparado à dor da perda de alguém. Mas quando você é roubado, você perdeu alguma coisa. Quantos aqui já foram roubados? Eu já fui roubado. A sensação de ser roubado é horrível. Horrível, uma impotência, um abuso.
que eu perdi. Eu tinha algo e agora não tenho mais, porque eu fui roubado. Morte, roubo. Quando eu tento fazer alguma coisa e não consigo, eu fracasso. O fracasso é a perda da chance de ter conseguido algo que eu sonhava. Eu tentei abrir empresa, fracassei. Eu tentei abrir minha célula, não foi ninguém, eu fracassei. Não vou nem perguntar, mas quantos aqui já fracassaram? Não precisa responder, mas quantos aqui já fracassaram em alguma coisa na vida? Qual que é a sensação do fracasso? Meu Deus, que frustração. E aí aquela autotortura, né? Mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse... Eu me lembro uma vez que eu estava numa fase da minha vida prestando concurso, comecei, né, lá em Belo Horizonte, e teve um concurso para a AGU, que eu não passei por um ponto. Falei, Jesus, um ponto, né? Por que eu não estudei mais? Né? Um dia mais de estudo, uma série de exercícios a mais, eu poderia ter conquistado esse um ponto. E aquilo é um sentimento horrível, porque você tentou e fracassou, você perdeu aquela oportunidade. Quando você disputa algo e é derrotado, quando você participa, né, de alguma coisa, uma licitação, uma competição, e você não... A derrota também é a perda, igual o fracasso, a perda de uma chance. A doença é a perda da saúde. Eu tinha, agora não tenho mais. Por que quando eu tinha saúde eu não fiz tal coisa? Por que eu não aproveitei mais? E hoje eu não. Querido, perdas geram angústias, que geram tristezas, que geram aflições. E aí vem para a família o divórcio, a perda da família, né? O filho que se perde e vai embora. Nossa, Deus, que palavra depressiva. Ela começa depressiva mesmo. Porque essa é a realidade, querido, das lutas da vida. E é isso que Jesus falou: olha, em verdade vos digo, vocês chorarão, vós chorareis e lamentareis, e o diabo vai ficar rindo da sua cara. O mundo se alegra com a sua derrota, o maligno se alegra com a sua tristeza. Cada lágrima no travesseiro, meu irmão, cada lágrima debaixo do chuveiro, cada lágrima de dor, de angústia, de tristeza que nós vivemos, é uma risada, é uma gargalhada que Satanás está dando da sua cara como filho de Deus, porque ele acha que está vencendo, porque ele acha que está conseguindo acabar com o filho de Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui tem o Espírito de Deus na sua vida? Então pega na mão do seu irmão e fala: calma, que o jogo vai virar. Irmão, andar com o Espírito Santo nessa terra significa: eu sempre vou ganhar de virada, eu sempre vou virar o jogo a favor do meu Deus. Deus sempre fará com que todas as coisas cooperem ao meu favor. Então, por favor, se você quiser que eu ajoelhe aqui, te peço, ajoelhado eu faço. Não desista na primeira fase. Não desista da luta enquanto não acabar, meu irmão. A única diferença está entre aqueles que permanecem e aqueles que desistem. Porque se a hora do choro, se a primeira fase da perda, da dor, das lágrimas, das angústias, das tristezas, das lamentações, se nesse momento você abandona a fé, você abandona o Espírito de Deus, você abandona o reino de Deus, aí você dançou mesmo, aí você perdeu de verdade. Mas se você tiver fé suficiente,
Se você tiver capacidade de decisão, que o Espírito Santo te capacita a decidir, porque Ele está com você. Ele não está só com você na alegria, Ele está com você na hora do luto. Mas Ele fala assim: isso aqui não vai permanecer em luto. Eu não vim para que você viva em luto. Jesus falou: no mundo tereis, vírgula, mas eu venci. Quantos têm o Espírito do Senhor vencedor no seu coração? Então põe a mão e fala assim: eu vencerei todas as batalhas, todas as crises, todas as dores, todas as perdas. Eu vencerei, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso bem forte a Ele. O exemplo de Jesus é fantástico, porque a hora que a mulher está para dar à luz, são dores de parto, não é isso? É um momento de angústia, é um momento né? Não podia chamar parto normal, aquilo é anormal. Ah não, mas o Dr. Roger vai fazer a cirurgia, irmão. Anestesia, corte. Não vou falar que não é de Deus, porque nascer é de Deus, né? Mas é estressante, é angustiante. Mas a hora que passa, as mães aqui presentes, a hora que você está com a criança no colo, as palavras de Jesus são verdadeiras ou são falsas? A alegria de pegar a pequena Alice aqui. Deu trabalho para nascer, Alice? Deu? Ser pequenininha. Na hora da guerra, na hora do trabalho de parto, na hora das dores de parto, é a hora da dor, é a hora da crise, é a hora da angústia. Mas a vitória vai acontecer. O parto são momentos, horas. Há crises na vida que demoram um pouco mais. Alguns personagens clássicos aqui, eu fico olhando para a história de Davi. Davi tem uma vida bem tribulada. No dia no dia da escolha, no dia que o profeta chama todos os filhos, porque ele queria ter um momento, Davi é excluído daquela reunião. Alguns estudiosos falam que Davi é um filho de Jessé só por parte de pai. Não sei se isso é verdade ou não, mas no dia da reunião ele não estava presente, ele teve que ficar trabalhando, cuidando das ovelhas. Mas aí ele é chamado e é ungido rei de Israel. As coisas vão acontecendo, ele vai tocar violão lá, harpa lá na casa do rei, Deus já começa a mover para fazer ele frequentar o ambiente da realeza, do palácio, e dali a pouco ele derruba Golias. Momento mais fantástico, o Zé Ninguém se torna um herói de guerra do dia para a noite. Quantos querem as oportunidades de Deus na sua vida? Então fala para o irmão: não tenha medo dos Golias. É esse dia que teu nome vai brilhar. Esse dia é o teu dia da sua oportunidade. Se você for egoísta, se você não tem nada com isso, não é problema meu, você vai perder a oportunidade. Mas se você tiver coração em enfrentar, mas ele vai, se torna um grande guerreiro. De repente a casa cai. De repente no mundo tereis aflições, por causa de uma música, por causa de uma música que começou a tocar na rádio de Jerusalém. O rei pede a cabeça de Davi. Na música as mulheres cantavam, né? Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O rei ficou enciumado, começou a perseguir a Davi. Um homem fiel, um homem íntegro, um homem que dava a sua vida a favor do seu rei, injustamente começa a sofrer perseguição. Pergunta para o seu irmão: já foi perseguido no serviço?
Já foi perseguido na escola? Calma, fica tranquilo, irmão, Deus está agindo, amém? Fica tranquilo, não se apavore, não chore. Deixa que a justiça vai vir do céu para você. Mas aí é o que eu fico encucado, que eu fico doido. Davi teve que fugir para não ser morto pelo rei. E Deus já tinha falado: você será o próximo rei de Israel. Deus já tinha falado, a boca de Deus tinha falado pelo profeta. Mas o dia que Davi foge, ele leva 10 anos aproximadamente para voltar e assumir o seu lugar como rei. 10 anos morando no deserto, 10 anos vivendo escondido, fugido, sem saber se ia ter ou não ia ter comida no dia seguinte. Um tanto de nego perturbado andando com ele. 10 anos, fala para o irmão, 10 anos. Por que não cumpriu na semana seguinte? Por que Deus não deu um derrame na cabeça daquele demoniado do Saul e ele já morreu ali? Por que não infartou? 2 vezes Davi pegou ele, que podia ter matado ele na hora, e Davi falou: não é assim que Deus age. Não é na força da carne, não é na força da violência. Quem sou eu para tocar no ungido do Deus vivo? Não vai ser assim. E Davi não matou Saul. Teve a oportunidade e não matou Saul, porque Davi era um homem de Deus, um homem que não negociava os seus princípios com Deus. Depois ele erra em outro pecado, mas aqui ele foi muito íntegro. Irmão, por que 10 anos? Por que José precisa ser vendido pelos irmãos? Que dor, que amargura. Por que ele tem que ser tratado como escravo? Por que ele tem que ser injustiçado pela mulher de Potifar? Uma endemoniada de uma mulher lá. Ele não fez nada, ele foi íntegro, ele foi reto, ele não quis pecar contra Deus, ele não quis pecar contra o seu patrão, e mesmo assim ele foi parar num calabouço. Fala comigo: no mundo tereis aflições. Irmão, o mundo não é justo, pelo contrário, o mundo é injusto. O mundo vai dar gargalhadas quando um filho de Deus sofrer. Porém, a história não acaba assim. Davi não morreu no deserto. Davi cresceu no deserto. José não morreu no calabouço. José se fortaleceu no calabouço. Carinhosamente, pega na mão do seu irmão, ministra sobre ele e fala assim: em nome de Jesus, as lutas que você está vivendo te fazem mais forte, mais íntegro, mais capacitado, mais maduro para viver o sonho de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá um aplauso para ele de novo, glória a Deus. Eu fico imaginando o dia que José recebeu a coroa, sei lá que era, de primeiro-ministro, de chefe do Egito, príncipe do Egito. Imagina o filme que passou na cabeça dele. Imagina o dia que colocaram a coroa na cabeça de Davi e falou: nós queremos, reina sobre nós. E ele pensou: alguns dias atrás, 10 anos, eu saía fugido por uma janela. Passei, só Deus sabe que eu passei por esses desertos. Nem água boa eu tinha para beber. E hoje eu sou rei de Israel. José, sabe que ele lembrou dos dias que ele dormiu naquela prisão? Nos dias que aquela mulher mentiu na cara dele, na frente do juiz, e ele não tinha ninguém para socorrê-lo. E de repente ele se torna maior do que aquele que mandou prendê-lo. Ele se torna maior do que os seus irmãos que venderam ele.
e Deus traz todos eles na sua presença. José devia cortar a garganta dos irmãos dele. Não, José foi para o quarto e chorou. Saiu da sala e chorou quando ele encontrou seus irmãos de volta. Irmão, o deserto te faz grande, as aflições te faz mais forte. Não fuja do tratamento de Deus, não fuja das fases de Deus. Um dia eu vi o Esperado contando uma história da biologia, que eu vou repassar da forma que eu ouvi. Diz que um cara começou a criar borboletas e tal, e aí uma borboleta, quando estava para sair do casulo, ela levou mais tempo do que as outras, e parecia que ela estava enroscada, assim, que ela não conseguia romper o casulo para sair. E aí de repente o cara foi lá e deu uma mãozinha lá e deu um cortezinho no casulo, para que a borboleta pudesse sair mais rápido. E realmente ela saiu. Só que aquela borboleta não conseguiu voar. E aí ele explica que a fase que ela tem que fazer, toda aquela força para conseguir romper aquele limite, tem uma parte estrutural, eu não sei nada disso, gente, estou passando o exemplo como foi passado, que enquanto ela não consegue estourar aquele limite com as suas asas, ela não consegue ter um nervo, alguma coisa assim que a capacita a voar. Quando aquele cidadão facilitou a vida dela, ela saiu bonita, mas perdeu a capacidade de voar. Irmão, que você voe os lugares altos da vida em nome de Jesus. Aguenta a pressão, fica firme, porque no final da história você vai ganhar esse jogo. Você vai ganhar na família, você vai ganhar na tua santidade, você vai ganhar no seu ministério. Irmão, fique firme no Senhor, não abandone a sua fé, não desista. O Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo precisa é da nossa fidelidade, porque no final do jogo a vitória é nossa. Ah, bispo, não sei. Por que, irmão, que você não sabe? Ah, porque eu já vi gente que creu e aguentou luta, e a vida era injusta mesmo, e muitas coisas ruins aconteceram com aquela pessoa, e no final não aguentou, ela morreu. Isso que eu estou falando acontece ou não? Acontece. Mas para fechar minha palavra, eu queria te dar um último versículo para você guardar a sua fé. Apocalipse, a última página da Bíblia. Apocalipse capítulo 21. Penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse 21. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do céu, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmão, no final do jogo, aqueles que permanecem no Senhor nunca mais chorarão, nunca mais se prantearão, nunca mais serão afligidos, porque permaneceram até o fim. Talvez, né, a gente tem falado muito isso, nosso evangelho está muito natural, né? Você vai vencer, você vai conquistar, e nós temos, porque Deus quer a gente aqui, não está errado isso. Se Deus quisesse a gente morto, infartava todo mundo agora aqui, e já era, né? Como diz, não desvia mais. Mas não, Deus te quer nessa terra,
Por isso você vai exercer a tua fé nessa terra, e você vai mostrar a glória de Deus nessa terra. Posso ouvir um amém? Amém. Glorifique a Deus com a sua fé nessa terra. Mas o mais importante de tudo, não é essa terra. Aquele que guarda a sua fé até o fim, vai ser muito maior do que a coroa de Davi, do que o reinado de José, do que a autoridade, domínio e sabedoria de Daniel, do que a riqueza de Salomão, porque haverá uma eternidade, querido, e só aqueles que guardaram a fé é que vão viver essa eternidade. No mundo tereis, não deixe a aflição roubar a sua fé. Não dê. Nesses dias conversando com o João, falei, na igreja é tão ruim, na igreja tem decepção, na igreja eu não sei, parece que eu não tenho tanta alegria com os jovens da igreja, mas com os jovens do mundo é tão gostoso, é tão alegre, é tão não sei o que lá e tal. Falei, o mundo, tem algum padeiro aqui não? Se tiver, com todo respeito, viu? O mundo é igual doce de padaria, irmão. Parece maravilhoso, a hora que você come é pura glicerina. É aparência, é aparência. Você entra na alegria, você entra na aparência, depois tem uma dor te esperando, depois tem uma traição te esperando, depois tem uma punhalada nas costas te esperando, depois tem uma doença te esperando, depois tem uma gravidez indesejada ali para... Irmão, Deus quer você guardado na casa dele, aqui na terra e na eternidade, para você viver aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais pranto, aonde toda dor já não existirá, e o Senhor será tudo em todos nós, para a glória de Deus. Dá um aplauso bem forte a Ele. Se coloca em pé no seu lugar. Diz a palavra, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso começa hoje, porque o Espírito Santo de Deus já está nesse lugar, Ele já está na sua vida. E eu queria terminar nesses últimos minutos do culto, dando oportunidade, querido, para você deixar o Espírito Santo te consolar. Deixa Ele tirar a veste de luto, de tristeza, de angústia, de lamento, de pranto, e Ele colocar em você hoje uma veste de festa. Bispo, mas a situação é tão difícil, bispo, que não está dando para celebrar, não está dando para festejar. Dá, irmão, dá. Estar no Espírito é ter uma alegria que não depende das circunstâncias da terra. Quero te dar, não estava no esquema aqui não, mas vou te dar um último versículo. Um versículo que a gente usa ele muito meio fora de contexto. Não precisa abrir não. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante. O apóstolo Paulo fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Quantos querem se alegrar no Senhor? Põe a mão no teu coração e fala: Espírito Santo, a minha alegria vem de ti e não das circunstâncias. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Não, só eu leio. Por quê? Aí ele fala: porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele recebeu o apoio da igreja, mas não é isso que eu quero. Verso 11: digo isto, irmãos de Itajubá, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmão, quantos podem acreditar que você pode receber uma alegria do Espírito, que você não depende de circunstâncias para você ser uma pessoa feliz sobre a terra? Ah, tá na luta, tá no desafio, e eu vou para a luta dando glória a Deus e com um sorriso no rosto. Ah, eu estou no momento de crise e de luta,
eu posso até chorar, porque tem coisa que a gente tem que chorar. Jesus chorou, mas eu me levanto porque a alegria vem do Senhor. Eu não dependo se eu tenho dinheiro na conta ou se eu não tenho. Eu não dependo se está tudo muito bem. Não, há uma alegria sobre a minha vida que vem do meu espírito, porque o Espírito Santo de Deus habita com o meu espírito. Aí Paulo continua, vou ler. Digo isso, vou repetir. Não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele vai exemplificar. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele diz a palavra, a versículo que a gente gosta: tudo posso naquele que me fortalece. Bate a mão no seu peito e fala: quem me fortalece? Da onde vem a minha força? A minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. A minha força vem do Espírito Santo do Senhor. Começa a falar isso para ele: a minha força vem do Espírito Santo do Senhor. Irmão, ele está falando: olha, conta bancária, dinheiro no bolso, uma hora tem, uma hora não tem. Festa, uma hora tem, outra hora não tem. Mas o Espírito sempre estará comigo. Ah, eu estou lá na cova dos leões, o Espírito está comigo. Ah, eu estou no vale de ossos secos, o Espírito está comigo. Por isso eu posso estar contente em todo e qualquer. Põe a mão no seu coração e comece a pedir ao Espírito Santo: eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me encha, eu preciso da sua alegria, eu preciso do seu óleo de alegria, eu preciso, Senhor, que o Senhor me unja com óleo de alegria em vez de pranto. Senhor, uma força que não é natural, ela é sobrenatural, ela é espiritual, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do Senhor que está presente neste lugar, unge-nos nessa noite, Senhor, nos fortaleça nessa noite, Senhor. Venha sobre nós com óleo de alegria, com óleo de louvor, com óleo de festa, Senhor. Remove do coração toda dor, remove do coração toda lágrima, remove do coração, Deus, todo lamento, todo choro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, começa a glorificar o Senhor e fala: eu te exalto, Senhor, eu te glorifico, eu te dou graças, Deus, eu me alegro na tua presença, eu canto porque o Senhor é o Deus da minha vida, eu canto porque o Espírito Santo habita em mim, porque Jesus é o meu Senhor. Oh, eu te glorifico, eu te exalto. Recebe a honra, a glória, recebe a adoração, Senhor, em nome de Jesus. Adore, adore. Espírito, enche a minha vida, enche-me. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos quero levantar, Senhor, levanta as suas mãos, querido. As minhas mãos Eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante. as minhas mãos, quero levantar. Levanta a mão lá em cima assim, ó. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar.
Repita essa oração, diga: Senhor Jesus, minha vida é tua. Senhor Jesus, tu és o meu Senhor. Eu recebo o Espírito Santo de Jesus Cristo, do Deus Criador, na minha vida. Eu recebo a alegria, a força e o poder dos filhos de Deus sobre a minha vida. E eu recebo pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma semana na alegria do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.